Olá, amigos do canal do Professor Dida. Estamos chegando aí para um Futsal Razão especial. E hoje o Futsal Razão especial porque nós temos um tema muito importante. Por isso eu já vou pedir para vocês que curtam, comentem, se inscrevam. Vão lá no canal, se inscrevam, né? Que é importante para a gente. E também nos dê um feedback, né? Comentem lá, podem dar sua opinião, porque nós vamos falar do tema que eu falei especialíssimo. Nós vamos falar sobre o Clássico Grenal. E o Clássico Grenal 450 começa a grande decisão do Campeonato Gaúcho de 2026. Primeiro jogo de ida, será disputado na Arena do Grêmio a partir das 18 horas desse dia 1º de março. E um jogo que vai colocar frente a frente duas equipes que estão em momentos, eu diria, distintos, porque aquilo que a gente pode analisar em relação às equipes tem muito a ver com, primeiro, o desempenho do Campeonato Gaúcho. O Grêmio não fez um Campeonato Gaúcho muito bom, está uma equipe de transição, formatação ainda assim como a equipe do Internacional, mas o Grêmio teve algumas dificuldades na semifinal para passar, né? Acabou tendo 2 empates contra a equipe do Juventude, acabou passando nas penalidades máximas, ao passo que o Internacional, uma bela campanha dentro do Campeonato Gaúcho, passou pela semifinal ganhando do Ipiranga duas vezes por placar elástico, um placar de 3-0 e um placar de 4-0. Então, se nós formos comparar o Campeonato Gaúcho em si, o Internacional vem bem e por aí pode-se dizer que ele é favorito. Ponto. Favorito, eu não estou dizendo que vai ganhar o jogo e não estou dizendo que já entra atropelando. Não, se nós formos fazer análise em relação à participação das duas equipes no Campeonato Gaúcho. Então, o Grêmio com dificuldades para chegar, passou pela semifinal e agora é um novo campeonato. O Campeonato Gaúcho disputado numa final em Grenal é um campeonato totalmente diferente, né, porque preza muito o fator rivalidade, aquela coisa do estádio também vai ajudar, a torcida, e acaba que o Grenal é a rivalidade que impera, o maior clássico do futebol brasileiro, na minha opinião. Então, o Grenal é um fato diferente. Porque a análise pode se fazer também em relação ao Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem fazendo uma campanha razoável. O que acontece com o Grêmio no Campeonato Brasileiro? O Grêmio teve 2 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas fora de casa. Um primeiro jogo contra o Fluminense não jogou bem, acabou perdendo 2-1. Depois tomou um chocolate do São Paulo, que o jogo poderia ter sido até mais, acabou perdendo 2-0. Mas em casa teve 2 vitórias, contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro. Então, na tabela está com seus 6 pontos, eu acho que ajuda um pouquinho. Já o Internacional, fazendo um quadro comparativo com o Campeonato Brasileiro, perdeu os 2 jogos em casa, perdeu para o Atlético Paranaense e perdeu para o Palmeiras. Saiu 2 vezes para jogar, um jogo importantíssimo contra o Flamengo lá no Maracanã, acabou trazendo um empate de lá, e saiu para jogar contra o Remo também, trouxe um empate. Então vejo que a campanha do Internacional no Brasileiro não se pode dizer que seja das melhores, porque está inclusive dentro da zona de rebaixamento. Mas isso é outro assunto, a gente fala, quando falar sobre o Campeonato Brasileiro, especificamente a gente vai falar, só que no contexto do Campeonato Gaúcho, no Grenal, isso são fatores que até o meio de semana é uma situação, mas a partir do início dos preparativos para o Grenal propriamente dito, todo mundo defigura, se esquece essas coisas. Grenal, é um clássico realmente importantíssimo e que mexe com a paixão do Rio Grande do Sul, com a paixão do Brasil, porque tem muitos gaúchos espalhados pelo Brasil e pelo mundo também, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio, né? O Grêmio, como eu falei, vem de uma vitória importante frente à equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e chega até a final, depois de uma classificação nos pênaltis, conseguindo os pênaltis lá na Alfredo Jaconi, diante do Juventude. O Grêmio vem melhorando, né? Mas o sistema defensivo ainda não está totalmente confiável, parece que o professor Luiz Castro conseguiu dar um equilíbrio com Gustavo Martins e Vieri. Eu acabo achando que esses 2 meninos, esses 2 jovens, estão dando mais consistência defensiva, até pela juventude, porque eu tenho algumas restrições aos jogadores de algumas idades avançadas. Não que não tenham qualidade técnica, mas acontece que o futebol não é só qualidade técnica atualmente. Nós precisamos de uma imposição física, nós precisamos de uma participação mais efetiva, e por vezes esses jogadores com uma idade um pouquinho avançada não conseguem manter o ritmo, acaba que eles prejudicam o desempenho da equipe, ainda que tenham qualidade técnica, mas em determinado momento falta um pouquinho daquela força, daquela vontade. De Grenal é isso que precisa. Precisa cabeça pensante, sim, precisa qualidade técnica, sim, mas precisa ter muita determinação. Então eu vejo que o Grêmio com os 2 zagueiros, Gustavo Martins e o Vieri, tem um rendimento muito melhor no sistema defensivo. Tem uma novidade também, Luiz Castro inventando, no bom sentido, o Pavão pela lateral direita, e veja como é o futebol
né? O Pavão constantemente sendo vaiado quando joga no ataque, veio para o sistema defensivo e hoje é um dos jogadores que sai aplaudido de campo pela sua determinação, porque isso a gente nunca pode negar, foi um jogador empenhado, determinado, buscando resultados. E agora está jogando e jogando bem pelo lado direito. Então, uma descoberta aí do professor Luiz Castro, eu acredito que vai jogar novamente pelo lado do campo. E nós tivemos também uma grata surpresa, porque é promessa, e promessa a gente nunca sabe quando vai acontecer, do Gabriel Mack, né, que fez 2 jogos muito bons, e eu acredito que deva ser o jogador titular. Claro que ele vai estar disputando posição com o William, é aí que entra aquela minha situação, né, com um jogador que até agora não entregou nada, se sabe de um passado maravilhoso, mas futebol é presente, futebol não é passado. Então nós precisamos ter jogadores que realmente desempenhem bem, porque é um clássico e quem é gaúcho, quem é da terrinha sabe a rivalidade e o quão importante é um resultado desse. A defesa do Grêmio, então, né, acho que tem uma consistência um pouquinho melhor, a partir da chegada também do goleiro Everton, nós temos esses 2 meninos jogando por dentro, nós temos o Marlon e o Pavão jogando por fora. Ao meio campo, certamente, a gente vai ter uma boa consistência com o Noriega e o Arthur, e aí a gente fica na dúvida entre jogar o Mac ou o William. E temos também ainda a participação do TT, que pode jogar, ainda que o enamorado tenha feito uma boa participação também nos jogos, é um jovem com muita qualidade técnica e muita vitalidade também, que pode ajudar. Além do Carlos Vinícius, que é goleador, né, matador, a bola caindo, dando oportunidade para ele, vai fazer. E o Amuzu, que é um jogador diferenciado pelo empenho no sistema ofensivo, pelo empenho no sistema defensivo, muita velocidade. Então a equipe do Grêmio eu acho que se desenha nesse nível assim. Já o Internacional, eu confesso que eu não acompanho muito os jogos do Internacional, porque eu não sou torcedor do Internacional, né? Todo mundo sabe que eu sou gremista, então eu costumo acompanhar mais os jogos do Grêmio, não acompanho tanto os jogos do Internacional, porque eu também não tenho essa ideia de secar ninguém. Eu acho que são profissionais trabalhando, e eu já tive a oportunidade de estar em vestiário, eu sei o quanto é importante o trabalho que se desenvolve durante a semana, o quanto os treinadores profissionais se empenham, então eu não me acho no direito de ficar secando ninguém, então por isso eu não vou, como eu não torço para o Internacional, não vou assistir todos os jogos, mas alguns a gente vê, né, e a gente vê que o Internacional fez uma bela campanha no Gauchão, nessa primeira fase, jogos mesclados, com jogadores, a equipe alternativa, poupando em alguns momentos jogadores profissionais da equipe principal, mas o Internacional tem uma disposição muito boa, né, uma ideia de jogo muito boa pelo professor Pesolano. Então a gente sabe que agora no Grenal as coisas vão ser diferenciadas, eles ganharam o primeiro jogo, o professor Pesolano transfere a responsabilidade de favoritismo para o Grêmio, eu não sei porquê, né? Eu não consigo entender porque que as equipes têm essa dificuldade de aceitar um favoritismo, porque favoritismo não quer dizer vitória, se fosse vitória, se fosse resultado já feito, não teria por que jogar a partida. Então o favoritismo é como as equipes chegam melhor nesse momento, e o professor Pesolano diz que o Grêmio chega melhor nesse momento, tudo bem, opinião dele, né? E aí cabe ao vestiário do Grêmio aceitar ou não e fazer uma imposição dentro do jogo. Mas voltando ao Internacional, o Internacional teve 2 derrotas em casa pelo Campeonato Brasileiro, teve 2 empates fora, empate importante com o Flamengo, empate importante com o Remo, que é ponto fora de casa, mas 2 derrotas em casa, né? E isso dificulta, a equipe está lá na zona do rebaixamento, a torcedora vai cobrar também isso, um desempenho melhor da equipe, porque o jogo dentro da arena é um jogo diferenciado também, porque a torcida do Grêmio que vai se fazer presente em maior número, e nesse sentido eu vejo que a equipe do Internacional vai precisar bastante determinação, ainda que tenha ganho o outro jogo do campeonato, valendo pelo Campeonato Gaúcho, na fase classificatória, acabou ganhando. Mas então, o Internacional, né, também, eu acredito que vai jogar com o Rocher, tem o Bruno Gomes, se o Bruno Gomes jogar na lateral, certamente o Ronaldo vai entrar de volante, então Mercado e Vitor Gabriel deve voltar, está lesionado, no meio da zaga, e o Bernabé pelo lado esquerdo. Então o Ronaldo jogando de volante, o Paulinho e o Alan Patrick no meio, Vitinho, Carboneiro e Borré lá na frente. Veja como é o futebol, né? Um tempo atrás ninguém queria o Borré na equipe. Hoje o Borré é figura imprescindível no cenário do Internacional. Esse é o futebol, mágica, magia pura, que a gente, paixão, né, que a gente gosta e gosta tanto. Na eventualidade do Bruno Gomes vir para o meio do campo, jogar no meio do campo no lugar do Ronaldo, deve entrar então o Aguirre pela lateral direita. Talvez essas sejam as dúvidas, né, mas eu volto a dizer, não sou um especialista de Internacional, peço que vocês aí me ajudem, comentem, né, discutam, participem, opinem nessas coisas que a gente está falando.
Então, tecnicamente, eu acredito que as equipes se equivalem, se nivelam, né? Dois profissionais extremamente capacitados na condição técnica. Eu acredito, então, que é um jogo que o Internacional, teoricamente, pelo que fez o Campeonato Gaúcho, seria o favorito. O Grêmio, pelo atual momento do Campeonato Brasileiro, seria o favorito. Então, acho que nesse momento, vamos deixar assim, Grenal é Grenal, e como já diria, e vice-versa, como já diria um filósofo, eu acredito que vai ser um jogo extremamente disputado, porque é o primeiro jogo, mas ainda também eu entendo que tem um jogo da volta, então talvez as equipes não se exponham tanto nesse processo, né, nesse sentido, porque terão uma semana depois mais liberada para treinamento para o último jogo, no dia 8 de março. Então eu acho que eu vou tentar adivinhar as equipes, né, o Grêmio com o Everton, o Pavon, o Gustavo Martins, o Vieira e o Marlon, o Noriega, Arthur, Gabriel Mac ou o William, eu preferiria o Mac, a Muzu, TT ou o Enamorado, eu preferiria o Enamorado, e o Carlos Vinícius, né? Então, acho que essa equipe do Grêmio que vai para campo. O Inter vai com o Rocher, Bruno Gomes, Mercado, o Vitor Gabriel, o Bernabé, o Ronaldo, Paulinho, Alan Patrick, o Vitinho, Carboneiro e Borré, e eu refaço aquilo que falei, né? Se o Bruno Gomes jogar pelo lado do campo, o Ronaldo joga de volante. Se o Bruno Gomes vier para jogar de volante, o Aguirre entra no lado direito do campo. Então, a arbitragem vai ser do querido Anderson Daronco, amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e eu não gosto muito quando as pessoas começam a duvidar, né, da idoneidade do Daronco, porque eu o conheço desde muito tempo, né, e eu sei que ele é um profissional extremamente cuidadoso naquilo que faz e vai apitar o jogo, e espero que as equipes colaborem com isso. Sabemos a rivalidade, e o Daronco vai se impor, porque tem capacidade para isso, não é à toa que tem o escudo da FIFA no lado do peito, e isso é muito importante. Então, uma boa sorte ao Daronco, né, que coloque à prova toda a sua competência, coloque em ação toda a sua competência, porque não é por acaso que ele é um representante nosso na FIFA também. Eu acho que o Campeonato Gaúcho, a gente, né, vai chegando na fase final realmente como deveria, com as duas maiores equipes do estado, Grêmio e Internacional. E eu peço a você aí que curta, comente, né, compartilhe essa matéria. Coloquem ali suas opiniões, se o Inter é favorito, se o Grêmio é favorito, discordem daquilo que eu falei, concordem com o que eu falei, né? Se inscrevam no canal, que é importante, e certamente pós-jogo nós vamos poder conversar um pouquinho também sobre fazer uma análise daquilo que aconteceu. Mas por hora eu pedi a vocês que se inscrevam no canal, fiquem com a gente aí, porque o nosso Futchurras especial era para falar sobre o Grenal 450, Paixão Gaúcha, e eu acredito que vai ser um grande jogo, tá bom? Obrigado a todos aí, nós nos vemos numa próxima oportunidade.